pessoas. Seja muito bem-vindo aí a todos e obrigado, Cláudio, um grande parceiro. Você estava fazendo um comentário dessa história, dessa relação entre Engefood e Rational aí, na verdade, já é uma história, já virou uma história de amor, né? Que é 29 anos, é muito tempo, né? Eu vou me abster do comentário que eu fiz em respeito às 40 pessoas que estão ali, mas sim, é uma história de amor, é um casamento, a gente tinha falado com todos os componentes do casamento, né? E acima de tudo, né, eu acho que são duas empresas que são muito alinhadas, né, Ale? Né? Desde que eu conhecia a Engefood, eu não conhecia antes, conhecia a Rational por ter trabalhado em cozinha profissional antes de entrar aqui, não conhecia a Engefood, e quando vi a Engefood eu falei, uau, não teria outro parceiro para se encaixar tanto com a filosofia que a Rational tem, a qual eu estou vivenciando há quase 14 anos, cara. Você sabe que é uma escola de aprendizado, tá? Eu tenho muita lição e a gente vem de uma gestão que a gente meio que aprendeu junto aí, né, Cláudio? Praticamente. Total. Você está falando de 2007, a gente tem o Valério Zoccarato, que fez parte da nossa história e até hoje um baita de um ser humano. A gente aprendeu muita coisa, né? Eu lembro até da sua contratação, né? Eu estava um pouquinho antes aqui na Engefood, e eu lembro que ele trouxe o Cláudio Pastor, que era realmente, ele tinha você como uma grande referência, um cara totalmente dedicado, né? E um baita ser humano, né, Cláudio? Você é um cara assim que sempre recepcionou bem, né? Eu tenho acompanhado algumas vezes que eu fui para a Alemanha, você recepciona muito bem os brasileiros e a gente fica muito feliz, né, de ver toda essa evolução na sua carreira profissional. Ale, muito obrigado. Vocês são parte querida dessa evolução, não só minha profissional, como da Rational no Brasil também. A gente está completando 11 anos de subsidiária, que a semente que implantou foram vocês, né? Batalhando, trilhando, convencendo, né? Nós somos muito inovadores para alguma coisa, mas nós temos também, às vezes, pé muito atrás para outras coisas, né? E tecnologia, inovar, investir, né? Ainda assim, eu sei que as coisas sempre estão melhorando, estão caminhando cada vez mais, a gente vai ver um pouco desses possíveis novos cenários, né? Então, sim, a gente teve esse aprendizado junto. Eu aprendi muito com a Engefood também, aprendi muito com você, aprendi muito com o Roque, com Fernanda, com todo mundo. Tenho uma gratidão enorme pela Engefood, né, dos treinamentos do Valério, que fizemos alguns juntos. Eu te confesso que os primeiros eu entrei mudo e saí calado, até porque a maneira que o Valério falava me dava um certo medo. Eu falei, não posso falar besteira, que senão eu tomo porrada desse italiano aqui, né? Eu vi gente chorar no treinamento dele, mas é bacana, né, Lê? Porque algumas pessoas que mesmo choraram, hoje são extremamente bem-sucedidas no que fazem, levam os ensinamentos do Valério, né? Levam os ensinamentos dos treinamentos da Rational, dos treinamentos dentro da Engefood. Ah, cara, posso te falar? É inesquecível para quem participou. Você sabe que, você falando um pouquinho do Valério, eu passei com ele 45 dias dentro de uma cozinha, né? Então, chegava até ter sonhos com o Valério, porque era aquela... Parecia perseguição, né, Cláudio? Nesse primeiro momento a gente entendia que ele tinha uma marcação muito cerrada, né? Acho que valeu muito essa fase, né? Mas ele só marcava quem ele gostava. É verdade. E sabe que eu queria falar com você, e eu conheço um pouquinho da sua história, mas a gente está agora com 46 participantes, e eu acho importante você relatar isso, e você comentou uma vez para mim que você já trabalhou em Israel, você trabalhou numa cozinha em Israel. Me conta essa história, cara, me fala um pouquinho o que aconteceu e como que você chegou na Rational. Acho que é importante isso, para quem está chegando agora, entender um pouquinho quem que é o Cláudio Pastor e sua carreira profissional, fala um pouquinho para a gente. Legal, Ale. Eu sou economista, né, cara? Na verdade, eu fiz economia e depois eu fiz marketing. A gastronomia veio de berço da minha família, né, que tem raízes também árabes, e a gente sempre gostou de comer, de cozinhar muito. Então, quando eu estive em Israel, né, eu também tenho uma outra parte da minha família também que é judaica,
Eu lá estudei e para poder assim, fazer o meu dia a dia, me sustentar, eu trabalhei num kibutz, né, na parte de um curral, tirando leite de vaca, isso durante a madrugada, e no final da tarde eu trabalhava numa cozinha israelense. E na cozinha israelense você tem lá, as cozinhas são diferentes, né? Você tem a parte caché, e tinha também uma cozinha não caché, tá? E foi uma experiência muito bacana. E foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o Rational. Eles tinham lá CPC, né? Então, eu já achava aquilo uma coisa de louco. E aí eu voltei para o Brasil, né? Tinha uma sociedade com um banqueteiro de São Paulo, Marcelo Sampaio, um cara também que me ajudou muito, tá? E aí um headhunter me achou. Eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento de marketing, de venda e de cozinha e tivesse alguma coisa internacional na vida. Aí eu falei, acho que eu sirvo para isso, depois de ter passado um tempo em Israel, né? E assim eu comecei na Rational, a entrevista com o Valério, foi uma entrevista daquelas marcantes, não vou dizer traumática, porque eu sou muito grato à entrevista, tá? E o primeiro contato com a Rational, na verdade, foi na APAS, junto com a equipe em GFood, a APAS de 2007, que eu participei, e aí, cara, foi um trabalho sensacional. A gente não tinha subsidiária ainda no Brasil, a gente abriu a subsidiária em 2009, né? Eu abri a subsidiária junto com o Valério, aí passei por diversos setores na empresa, fui gerente comercial, depois diretor comercial, depois diretor de marketing, depois diretor de Key Account, VP de Key Account, e agora eu assumi a subsidiária que eu havia fundado, né? E aí a gente continua esse trabalho, sempre, né, de mãos dadas com a NG Food, como eu disse, é uma das empresas que está mais alinhada com a nossa filosofia, cara. Bacana, muito, muito bacana, Cláudio. A gente fala desse pioneirismo, a NG Food, ela praticamente ajudou a revolucionar essa questão nas cozinhas profissionais, né? E você, como um bom mineiro, né, conhece aí de toda a tecnologia, quando a gente fala da antiga tecnologia ou da cozinha tradicional, a gente lembra do bom fogão a lenha, né? E a gente acaba acompanhando toda essa evolução dentro das cozinhas profissionais. A gente sabe que em 91 realmente a NG Food trouxe o primeiro forno combinado para o mercado brasileiro. E isso, na verdade, a gente pulou um estágio, né? A gente acabou pulando o estágio do forno de convecção e a gente já foi para a etapa do forno combinado. Você, em todos esses anos de Rational, como que você acompanhou essa evolução da cozinha profissional? O que você acha que melhorou? O que mudou de fato? E o que essa tecnologia ela trouxe para dentro das cozinhas profissionais? Legal. Só colocando acentuando um pouco o que você falou, Ale, quando vocês trouxeram o forno combinado para o Brasil, e foram vocês que trouxeram, vocês revolucionaram o jeito do brasileiro cozinhar, cara. E isso é algo que eu escutei já do Zé Carlos, né, muitas vezes. Isso não é mentira, porque quando a gente fala hoje de produção em escala, né, estou dizendo de cozinha profissional, né, não estou falando de indústria alimentícia, né, desculpa, cara, tecnologia, se você não tem tecnologia, você está fadado a sofrer horrores, tá, e você vai acabar sendo... vai sobrar para você aquilo que quase ninguém quer trabalhar, né? Eu acho o fogão a lenha uma maravilha, eu acho hoje um ornamento, se eu tivesse em casa, né, talvez eu não conseguisse ter em casa porque não tem espaço para ter isso, então já começa o primeiro ponto, que eu acho que a tecnologia vem impactar, e no Brasil o espaço nunca foi valorizado, ou tão valorizado como ele é agora, e vai ser cada vez mais. E acho que essa pandemia, então, que nós vamos ter que ter distanciamento quando os restaurantes estiverem mais cheios. Então, a tecnologia, ela cobre praticamente tudo. Ela cobre espaço, ela cobre eficiência de produção, eficiência energética, ela ajuda o cozinheiro a cozinhar com menos sofrimento, né, com mais segurança operacional, né? Você tem a questão de sustentabilidade, né, a questão das matérias-primas, você consegue trabalhar com precisão essas matérias-primas. O Rodrigo Oliveira, né, que para mim é um gênio que a gente tem na cozinha, não só aqui no Brasil como no mundo, ele fala muito da potência, da precisão, da delicadeza, porque normalmente potência não se conecta com delicadeza. E ele trabalha a cozinha do Mocotó, uma cozinha extremamente delicada, de uma cozinha rústica.
né? Tecnologia te permite isso, cara, né? Então, a tecnologia eu enxergo como se for a principal ferramenta para os artistas exercerem ao máximo da gastronomia e em escala, né? O que é muito importante. Então, eu acho que a gente está aos poucos, né, quebrando paradigmas. Quando a gente vê gente como Alex Atala, Rodrigo Oliveira, né, entre outros grandes chefes, grandes artistas trabalharem com tecnologia e ao mesmo tempo, né, grandes clientes da Ingefood, como Vale do Rio Doce, Embraer, que são cozinhas gigantescas, usam a mesma tecnologia, cara, isso deve ter alguma coisa boa, não é possível. Mas você sabe que é interessante, Cláudio? Você estava comentando do fogão a lenha, e eu não sei se você se recorda, nós tínhamos um cliente em comum, o seu Geraldo, de Minas Gerais, ele colocou um SCC 201 na cozinha, que eu lembro que na época, o custo da refeição era R$ 4,90, né? Porque sempre tinha o discurso, não, a rádio não é caro, o forno combinado não é para qualquer um, né? E eu lembro que nós fizemos um estudo de viabilidade para o seu Geraldo e ele ficou encantado, né? Então ele coloca um 201 e, na verdade, ele não perdeu o glamour, né, do fogão a lenha, ele acabou mantendo a sua finalização no fogão a lenha. E eu lembro que ele fez um ajuste até na questão dos preços, que era R$ 4,90 o custo de um alimento ali, tinha direito a 2 carnes, um restaurante bem popular, proteínas. Né? Ele falava, proteínas. Ele botava o preço e escrevia abaixo, com 2 proteínas, né? Quem é de cozinha sabe o que pesa a proteína, né? E aí o que foi legal, né, que assim, o custo era R$ 4,90, passou para R$ 5,90, e foi uma revolução, porque ele fazia sempre uma atualização dos conhecimentos, ele acabou mantendo a qualidade do padrão da comida mineira, a textura ali na finalização do fogão a lenha, e utilizando tecnologia, né? Tanto é que quando nós tiramos uma foto para fazer esse case, eu lembro que tinha uma fritadeira, que era tipo um cesto gigante com uma quantidade de óleo exorbitante. E ficou um contraste muito entre aquilo que é o tradicional e aquilo que é o tecnológico, né? Você lembra desse cara? Claro que lembro. Eu fui várias vezes lá, né, comer, e você falou muito bem, né? A tecnologia... Ela te dá força para que você possa exercer, ela te dá fôlego, ela te dá margem, né? Porque a tecnologia te ajuda a economizar horrores, cara. E ela te dá margem para exercer esse tipo de serviço, né? Com o mesmo carinho, com a mesma qualidade, tá? Que você tem, né, no tradicional. E você citou esse cliente, que é um cliente, né, tradicionalíssimo, né, em Belo Horizonte, ali na saída, né, para Betim, né, Contagem, tá? E eu vejo esse mesmo carinho, Alexandre, igual eu te falei, no Mocotó, no Dom, né? E a gente vê esse carinho na Petrobras, né? A gente vê esse carinho nessas grandes cozinhas também. Mas como que isso é possível, cara? Porque é muito bacana, porque todas as vezes que a gente vê um cliente conversando, isso eu aprendi muito também com vocês, o cliente sempre fala, eu quero esses ganhos, eu quero ganho de produtividade, de mão de obra, de espaço, energia, uma matéria-prima, mas nunca abrindo mão da qualidade. E é isso que eu acho que é muito bacana, que nós dois, né, tanto a Rational quanto a Ingefood, a gente sempre defendeu. Cara, dá para fazer comida boa, excepcional, com ótima qualidade. E uma coisa que também vocês me ajudaram a aprender, vocês me ensinaram, Ale, com relação às cadeias, né, na cozinha, né, cadeia quente, cadeia fria, né, que a união das duas, cara, você faz coisas maravilhosas, né, o trabalho que vocês fizeram com confeitaria, quando eu vi aí, né, dos resfriadores, dos inox que vocês usam, né, cara, realmente o ganho é brutal, né, o ganho operacional e, de novo, a qualidade, cara, fresco, você sente o frescor da comida, tá certo? E mesmo assim com possibilidade de fazer em alta escala. Tecnologia, cara. Tecnologia é isso. E agora, né,
algo que nunca se pensou em cozinha, né, Ale? Você tem tecnologias que falam entre si. Então, por exemplo, os fornos da Rational falam com os resfriadores da Inox, falam com as lavadoras, por exemplo, da Winterhalter. Não estou querendo defender marca aqui, mas eu estou dando um exemplo, né, do quanto a tecnologia está entrelaçando. Cara, mas isso é muito bom, não só para o usuário, porque ele começa a ter interfaces amigáveis, mas para a gestão, cara. Porque tudo hoje, a traceabilidade pode ser completa, né, Ale? Isso é uma coisa muito bacana. E isso que você está falando dessa questão das tecnologias se conversarem, e é um ponto que eu quero falar com você agora, que eu acho super importante. A gente vem fazendo vários vídeos sobre o conceito da cozinha 4.0, né? Que, na verdade, a cozinha 4.0, ela remete àquilo que está acontecendo na indústria 4.0 e ela acaba refletindo naquilo que é o nosso modelo de negócio também, né? E sempre os alemães, né? A indústria 4.0, ela partiu do pressuposto da própria Bosch ali, fazendo aquele conceito da indústria 4.0, e eu tenho muito como referência essa questão da Rational, e nos meus vídeos, naquilo que eu estou falando, eu estou comentando muito sobre isso, né? Porque praticamente vocês revolucionaram na Europa essa questão do forno combinado, a invenção dessa questão da combinação do calor com vapor, né, foi a invenção de vocês. Isso, de fato, foi uma febre na década de 80 na Europa, isso acabou revolucionando. Só que, assim, um ponto dessa evolução que eu analiso, Cláudio, é assim, o que ela trouxe de benefício, né? Então, né, eu falo de alguns pontos aqui, alguns pilares dessa cozinha 4.0, que é a primeira, produtividade, a gente fala de rendimento, a gente fala quantas contas nós fizemos de falar de gastos energéticos e também essa parte de desperdício, né? Eu quero só citar um exemplo, eu quero que você depois cite outros exemplos. Nós tínhamos uma apresentação que ela fazia um comparativo e foi até feito um teste num cliente que eu lembro que era 60 quilos de brócolis, feito num caldeirão, que tinha um consumo médio de 600 litros de água, né? Enquanto um SCC, né, um 201, ele produzia a mesma quantidade com apenas 30 litros de água, né? Então, o que você pode citar para a gente, Cláudio? O que, dentro desse contexto, que quando eu falo de cozinha 4.0, a Rational é uma das empresas que está muito conectada, muito ligada a esse modelo de negócio. E quais os exemplos que você pode trazer para a gente em relação da qualidade, dessa questão da produtividade e dessas economias dentro da operação? Tá. Ali, vamos lá. A cozinha 4.0, né, começou a ser mais trabalhada no Brasil, vamos dizer assim, ela começou a ser mais solicitada no Brasil nos últimos 1 ou 2 anos, né? Eu tive primeiro contato com essa cozinha, na verdade foi na cozinha da Airbus e também uma das fábricas da Volkswagen, cara, aonde eles tinham numa tela, tá, eles tinham na tela não só o fluxo de qual equipamento deveria ser usado, para que tipo de produto, a que horas, tá, controlando a temperatura da cozinha, ou seja, né, a temperatura da cozinha também muitas vezes negligenciada, não é só uma questão, né, de segurança ou de bem-estar, mas é uma questão de consumo energético. Então, ou seja, o consumo energético era extremamente importante para eles. Quanto mais quente a cozinha, mais exaustão tinha que se ter. A gente não faz conta quanto custa a exaustão. Eu fiz algumas lives com Dimas, com Erlise, né, e tudo, e exaustão é algo totalmente negligenciado. Quando não é negligenciado, o custo que se tem é altíssimo, cara, porque tem a área, tem o motor, tem o consumo energético. Cara, quando a gente... O que acontece? Todo mundo fala, né, que as questões de você implementar a economia, implementar a tecnologia, principalmente quando você fala de cozinha 4.0, tá certo? A gente esquece quanto custa a água que está no chão, quanto custa o ar quente que está na cozinha, porque esse ar quente ele sai de algum lugar. Essa energia de calor, ela sai de algum lugar. Ela sai de onde? Sai do fogão, ela sai dos equipamentos tradicionais. Cara, uma fritadeira, né, pela FCSI, não sou eu que estou dizendo, isso é um relatório oficial da FCSI,
tá? 70% do calor que ela consome está no ar, cara. Isso é um absurdo, bicho. Então, quando a gente começa a imaginar que, quando você usa a tecnologia, né, quando você começa a fazer traçabilidade, quando você começa a fazer o controle dos efeitos dessa tecnologia também no seu ambiente de cozinha, né, quando você tem uma cozinha menor, quando você tem uma cozinha mais fácil, tá, você ganha em tudo. Você ganha em rendimento, né, até porque a tecnologia ela é mais precisa. Se ela é mais precisa, ela vai aplicar sobre o alimento aquele calor necessário. Se ela aplica o calor necessário, por essa precisão, tá certo? Você tem, os alimentos se encolhem menos, você tem mais rendimento de alimentos, você tem menos consumo energético, a eficiência energética é muito grande. Por exemplo, né, voltando a falar então de um forno de convecção, tá? 30% a 50% do calor dele vai para o ar. A gente sente isso quando a gente está perto de uma padaria ou de uma cozinha que não detém tecnologia, obviamente, né? Um equipamento nosso ele tem 5% de perda. Então, é dizer que nós estamos tendo um consumo, só no desperdício de calor, nós estamos falando de 40%, cara. É um absurdo. Imagina você ter 40% da sua conta de gás ou de energia elétrica a menos. Quanto isso vale? Né? Sem contar, né, na rotatividade de gente. Essa conta pouca gente faz. Cozinheiro muda de emprego hoje em dia, tá, por R$100 de diferença. Então você treina o cara durante 1, 2, 3, 6 meses, aí vem alguém e oferece R$100 a mais e ele vai embora. Aí você gasta, tu tem que treinar o cara de novo, né? O cara novo que entrar vai ter que se adaptar, vai se adaptar, se ele vai desperdiçar dinheiro, vai desperdiçar recurso, água. Cara, a conta é gigante que ninguém põe no papel. Então, às vezes, quando a gente coloca a conta, é difícil de acreditar, mas essa conta existe. E até mesmo nos estudos de payback que grandes clientes nossos fazem, eles negligenciam esses pontos. Turnover de funcionário, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção depois desse período de pandemia, né? A gente vai ter um achatamento na questão de mão de obra, tá? E a mão de obra que ficar, ela vai ser muito custosa e ela vai ser muito cara, não no aspecto financeiro, cara no sentido de ter que tomar cuidado com essas pessoas. Elas têm que ser mais produtivas, né? E elas têm que ter o ambiente ideal para produzir. Então, quer dizer, olha a quantidade que nós estamos falando. E tudo isso, cara, tá na cozinha 4.0. Não é meramente sair conectando equipamento, não. Né? É equipamentos que têm eficiência energética, tem produtividade, tá, cara? Ou seja, quanto menor, mais rápido, mais produtivo por metro quadrado, essa conta a gente tem que fazer. A questão de matéria-prima, né? Menos proteína, menos óleo, né? Água, menor consumo de água e o que se consome ser otimizado, não ser desperdiçado, tá certo? A questão do espaço, né? Todos os custos são trabalhados na cozinha 4.0. O nome 4.0 não advém apenas, né, das dimensões que ela trabalha, mas das dimensões que ela economiza, tá? E quanto maior a cozinha, maior a economia. Isso não quer dizer que a menor cozinha. Algumas vezes eu falo para as pessoas, até perguntei para o Dimas, como é que você enxerga que os menores possam vir a concorrer com os maiores agora? Porque existe, né, uma teoria que vai ocorrer um 8. Né? O que é esse 8? Tá certo? É que vai sobreviver e ser muito forte o Estado, uma bola de cima, e as grandes corporações do de baixo. Os do meio vão afunilar ou vão deixar de existir. Esses caras que podem deixar de existir, como eles podem combater? Cara, eles só podem combater se eles tiverem processos definidos, planejamento. Não é nada muito complexo, tá? Não estou dizendo que o cara tem que ser do restaurante, ele tem que passar a ser uma mega corporação. Mas não é isso, cara. A importância do processo é fundamental. Então, por isso que eu acho muito importante na cozinha 4.0, além das tecnologias, quem vai implementar essa tecnologia para você? Né? Então, às vezes, você pode falar, vou comprar até falo mais, eu vou comprar um forno da Rational, vou comprar um forno da Rational, fulano me oferece mais barato do que esse ciclano. Só que o ciclano tem uma estrutura que vai te ajudar a implantar esses fornos, vai ajudar você a extrair desses fornos o que você precisa. Cara, é fundamental extrair da tecnologia isso, tá? Por isso que eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, tá? Eu falo isso publicamente, falo isso não só na live com vocês, sempre falei, né? Em todas as lives eu falo, é importante vocês terem quem ajude no processo, no planejamento, porque sem isso
Esquece, não adianta tecnologia. Você vai dar uma Ferrari para quem não quer pilotar, não é para quem não sabe, para quem não quer pilotar um Fusca. Então nós temos que fazer que esses caras gostem de usar, porque depois que eles o aprenderem a usar, cara, eu já vi, por exemplo, cozinheiras virar e falar, cara, antes eu não tinha nem dinheiro para ir no salão, hoje eu não preciso. Eu faço a minha unha e com essa tecnologia eu não queimo as unhas, etc, dura mais. Isso pode parecer bobeira, tá? Mas é essa pessoa que está satisfeita por não ter que fazer as unhas de novo, que vai extrair do seu Hatchon, do seu Irinox, do seu Winterhalter, tá certo? De todos os equipamentos que compõem, tá? O máximo. E é aí que a conta se paga, entendeu? Então eu acho isso importante. Às vezes o barato que sai caro. Ou a tecnologia errada, tá certo? Ou o parceiro errado para implantar a tua tecnologia. E sai caro. É verdade. Eu acho isso muito importante, essa colocação que você está fazendo, porque desde 2011 a gente vem fazendo um trabalho árduo aqui com a equipe comercial. E nessa fase, a gente está utilizando muito essa questão de trabalhar os custos invisíveis do cliente. Então, eu acho que isso é muito importante, porque quando você mede uma operação, só para você ter uma ideia, em termos de rendimento, né, a gente comparou do método tradicional com essa questão do método tecnológico, uma operação que começa às 6 horas da manhã e vai até às 11h30 da manhã, se ela não tiver a tecnologia ideal para poder fazer esse processo da cozinha 4.0, ela chega a ter uma perda em termos de rendimento de até 11%. Né? O que significa 11% nessa questão da matéria-prima? É uma coisa assim muito, muito pesada, muito forte, né, para a gente poder validar. E uma outra coisa interessante, Cláudio, daquilo que você está falando, até a gente está fazendo uma certificação dessa questão da cozinha 4.0. Né? Inclusive, a gente, em breve, vai inaugurar. Para quem não sabe, a EG Food tem uma empresa parceira, que é uma empresa que hoje virou uma indústria de alimentos, né? Ela tem uma central de produção, e meio que acabou virando um modelo de negócio aqui para o grupo EG Food. Essa certificação, o que ela demonstra? Né? Na verdade, ela demonstra que não é simplesmente, como você falou, só colocar o equipamento dentro da cozinha, mas principalmente, como que vai funcionar esse processo, como que vai viabilizar esse fluxo operacional. Para o quê? Para que a gente possa medir realmente, de fato, como que isso vai acontecer. Então, a gente está lançando um selo, né, até baseado no passado, em 2006, 2007, nós, junto com a Hatchon, nós fizemos um selo que visite a nossa cozinha, aqui tem o único self-cook center do mundo. Né? Então, era bem interessante. E nós vamos fazer esse selo agora, e a gente vai certificar junto com os nossos parceiros, junto com vocês, para a gente poder validar essa questão da cozinha 4.0. Né? Isso vai ser bem fundamental. Fundamental, isso é muito bacana. Assim. Outra coisa é certificação, né, Ale? A gente não dá valor às certificações. Né? Até mesmo quando a EG Food faz isso, e ela tem uma cozinha para demonstrar, né, que é a Uniamo, né? Sim, falei certo? Falei certo? Sim, falou certo, Uniamo. Uniamo. Então, mostra que vocês sabem fazer. Vocês bancam o que vocês falam. Porque vocês têm essa cozinha como business, se eu não estou enganado. Sim. Não é apenas para mostrar. E esse business é extremamente rentável. Eu vejo o Rock muito contente quando ele fala sobre isso. Né? E uma coisa bacana, Ale, eu queria só mostrar, não sei se o pessoal vai conseguir ver. Tem uma cozinha de um cliente nosso na Alemanha. É uma cozinha que ela tem 32 metros quadrados, cara. A área de cocção, 32 metros quadrados. Você fala, pô, 32 metros quadrados? Pô, cozinha, mas quantas refeições faz? 10 mil. E eu vou mostrar a foto da cozinha. Eu acho depois, eu até conversei com você, de repente passar para as pessoas que participaram e deixaram o e-mail registrado. A gente tem autorização de passar. Eu não sei se o pessoal consegue visualizar essa cozinha. Depois a gente vai colocar disponível, a nossa mediadora aqui vai estar mandando via WhatsApp, né? A gente manda. Legal. Ale, você sabe o que me chama? Não só a quantidade de equipamentos nessa cozinha, sabe o que me chama a atenção? Olha a estrutura hidráulica dessa cozinha. Olha a quantidade de grelhas. Ela tem 2 grelhas finas no meio daqui. A exaustão que ela tem, tá certo, é extremamente pequena. Então, quando eu conversei com o cliente, perguntei para ele, cara,
Mas me conta um pouco, o que você investiu? Lá tinha vários cooking centers, equipamentos que a gente que trouxe ano passado, né, e a GFood está fazendo um trabalho sensacional junto com a Vale do Rio Doce, né, a Vale do Rio Doce está trocando os caldeirões, está trocando, né, as basculantes pela Vario, está trazendo esse conceito de cozinha moderna, né, que tem sido implantado muito bem, e eles têm feito pelo menos 2 cozinhas por mês, ou seja, está funcionando. Né? E as economias, cara, na implantação dessa cozinha, que é uma cozinha 4.0, são brutais. 75%, cara, de estrutura hidráulica, de investimento hidráulico a menos. Ah, os equipamentos são caros. Quanto custa a estrutura hidráulica que você faz? Quanto custa a sua exaustão? 51% de investimento a menos em exaustão. Quanto que se impacta no seu OPEX, no seu gasto operacional? Né? A energia elétrica, tá? 31% a menos de consumo de energia elétrica, 42% a menos de espaço. Desculpa, Ale. Não tem por que não sentar pelo menos. Senta pelo menos. São momentos difíceis, o investimento está difícil, se bem que hoje nós temos linhas, né, que o Banco do Brasil está colocando, que a Caixa está colocando, que são extremamente rentáveis para o pequeno negócio. Senta, faz uma conta, vê, cara, o retorno que dá, sem contar, né, fora os gastos invisíveis, a questão de insalubridade, segurança operacional, segurança alimentar, né, a questão da própria sustentabilidade. Desculpa, cara, não custa nada fazer esse estudo e ver se aplica ao seu negócio ou não. Tá? A operação se paga, né? A operação se paga com essa questão dos custos invisíveis e esses custos indiretos, como você vem falando, né? Claro, sem sombra de dúvida. Né? Eu acho que isso é algo, né, que a gente precisa fazer esses estudos. Né? É coisa muito interessante. Eu vou até interromper um pouquinho. Tem algumas pessoas já fazendo perguntas. A gente está com 71 pessoas aqui. A Camila, ela fez uma pergunta e ela falou assim: qual a possibilidade da Rational fabricar um forno com congelamento? Você acha possível? Cara, tanta coisa se fala, né? A Inox, acho que isso veio um pouco também quando a Inox lançou, né, aquela cocção lenta, né, que o Multifresh, né, se eu não estou enganado, tem, né? A Rational ela é uma empresa muito atípica, né, Alexandre? A gente é muito focado, né? Nós somos especialistas na cadeia quente e queremos continuar sendo especialistas na cadeia quente, cara. Eu acho pouco provável. Legal, legal. Tem uma outra pergunta aqui. O Marcelo, ele tá perguntando qual que é o nome desse parceiro que você acabou de falar, de mostrar esse modelo de cozinha. Até a Carla Peters falou de fazer 10 mil refeições, se é isso mesmo, então se confirma. São 10 mil refeições, e te digo mais, não é 10 mil refeições apenas, sendo 7.500 transportadas e 2.500 sendo servidas em um local só. E uma coisa que é bacana, é claro, existe todo um preparo, todo um planejamento de cardápio, né? Eles recebem muitas coisas processadas, tá? Cara, mas isso não é inviável ser feito aqui. A Uniamo, eu acho que vocês estão preparando algo muito semelhante, né? O Paulo Lima esteve comigo nessa cozinha e ele viu. E o que é bacana é o seguinte, não é só as 10 mil refeições num espaço de cocção de 2 metros quadrados. Claro que tem um espaço de armazenamento. Eles têm 2 túneis de resfriamento, né? E tudo. Mas a área é muito pequena. E eu vou fornecer para você tem a minha autorização ali, para mandar a quem estiver interessado. Lá tem o projeto e o fluxo do projeto. Então, e chama Urban Harbor, tá? Na Alemanha, tá? Próximo da cidade de Stuttgart. Vocês podem procurar na internet, vocês vão achar o Urban Harbor. Eles fazem essas 10 mil refeições, eles servem escolas, né? Então, quer dizer, comida tem que ser saudável, né? Tem que ser extremamente bem vigiada, bem controlada, né? Temperatura de segurança, qualidade, né? A qualidade nutricional tem que ser extremamente bem pensada, tá? Cara, é possível. É possível. Tá? Tem que ter iniciativa para sentar e falar: meu, eu quero, vamos lá, me ajuda, vamos fazer, cara. Eu tô vendo que você vai ter que preparar uma caravana para visitar essa cozinha. A Carla Peters está aqui, a Camila Massi, ela também está perguntando, quero conhecer.
você já está gerando a expectativa aí nas pessoas que estão aqui, tá, Cláudio? Para mim, a gente ia amanhã, mas não pode, pandemia não deixa. A Europa está fechada para a gente, está complicado. Mas, claro que quando abrir, né? Bom, olha, Alex, você mesmo falou, a Rational é uma empresa com a gente só precisa fazer o certo planejamento, o alemão é muito planejado, você sabe, tá certo? Mas receber cliente é algo que a gente ama. E você é testemunha disso. Eu acho que tem gente que está participando também aí desse nosso webinar, que já foi até a fábrica e sabe o carinho que a gente recebe, o gosto que a gente tem de mostrar essas coisas para os nossos clientes. Sim. Nesse intervalo, o Átila também fez um comentário, ele está falando da nossa nova cozinha da União, vai fazer 20 mil refeições com 35 metros quadrados. Na verdade, nós medimos no projeto só a área de cocção, né, que entre SCC e VCC, e mais os caldeirões da linha da Nilma, né? Tá. Só para você ter uma base. Então é possível. É possível. Vamos ter um caldeirão lá, o Cláudio, com um mexedor, que ele tem a altura de 2,70 metros com o tampo aberto, né? Então, vai ficar bem de frente para o VCC. Então, vamos estar com uma cozinha bem tecnológica. Em breve, na verdade, vocês vão estar recebendo convite, muitos dos nossos parceiros vão estar recebendo convite. Acho que vai ser bem interessante. E tem essa oportunidade na Alemanha, mas vai ter também essa oportunidade aqui no Brasil, aqui na cidade de São Caetano. Eu gosto mais dos VCC 311, mas eu respeito a sua opinião. Mas na verdade, a cozinha ela tem um conjunto, né? Sem dúvida. E aquela estação com 6 Rational 201 é uma outra história, né? Fica até bonito, né? Essas coisas me fazem assim, o olho encher d'água de alegria. Não, legal. Cláudio, o que eu queria saber de você? O que você acha que a Rational contribuiu, né? Eu falei um pouquinho dessa evolução tecnológica. O que você acha que a Rational contribuiu com essa transformação dentro das cozinhas? Porque a gente vê que vocês vêm inovando a cada ano, né? Sempre trazendo novidades. Essa questão do VCC, eu tive a oportunidade de visitar o Allianz, ainda lá na Alemanha, né? E a gente viu aquela cozinha toda cheia de VCC, com SCC. O que você acha que a Rational tem contribuído com essas interações? A gente tem ouvido falar sobre cozinha inteligente, sobre cozinha de conectividade. Eu queria entender o que você acha que a Rational realmente trouxe de transformação. Olha, eu acho que assim, uma das coisas que eu acho mais bacana da Rational, né, é que eu acho que ela é uma empresa que ela escuta mais do que outras que eu conheço. Tá? Então ela escuta muito o que os cozinheiros falam, né, o que seria bacana ter. Então acho que é uma empresa que ela é muito focada na necessidade que os cozinheiros, que as cozinhas profissionais têm. E ela pega essas necessidades e fala o que a gente pode, não é automatizar, tá? Mas o que a gente pode fazer com que seja mais fácil. Né? E é isso que a gente tem feito. A gente tem tentado produzir tecnologias que facilitem. Então, vou dar um exemplo do ponto de vista real. Quando a gente lançou o Self Cooking Center, né, em 2004, caiu a conexão dele? Não? Ok. Ainda não. Caiu. Ok. Cláudio conectou de novo. Ok. Tá me ouvindo, Cláudio? O Cláudio, a gente teve um problema na conexão, o Cláudio já está se conectando, mas eu quero estar respondendo algumas perguntas aqui, né? O Felipe, ele está perguntando sobre o custo mais em conta para um forno combinado seria gás ou elétrico, né? E fora o custo de manutenção. O Felipe, na verdade, pela experiência que a gente tem aqui, em termos de a gás ou elétrico, né? É evidente que quando a gente compara o equipamento a gás ou elétrico, a maior concentração de vendas, ele está no elétrico.
O gás tem mais componentes, mas eu quero deixar essa pergunta para o Cláudio, ele voltou agora, e Isso. eu tava respondendo aqui para o Felipe, mas você, como fabricante, tem mais propriedade para falar isso. Ele está perguntando, o Felipe está perguntando se o que tem o melhor custo, o equipamento a gás ou o equipamento elétrico? Tá, deixa eu só concluir rapidinho, depois já emendo a minha resposta, a sua pergunta, na resposta dele, porque eu consigo fazer uma conexão, tá? Então, Ale, o que a gente consegue contribuir, tá, é trazendo facilidade operacional, tá certo, e eficiência. Esse é um dos pontos principais, sem deixar, tá certo, o carinho de cozinhar, a arte de cozinhar, a qualidade do alimento de lado e possibilitando que essa qualidade seja multiplicada de uma maneira fácil, tá? E eu acho uma coisa importante, já que você a pergunta do Felipe, né? E não adianta nada você ter um equipamento elétrico que funcione bem e um a gás que não funcione tão bem, o que é muito normal no mercado hoje em dia. Todo mundo fala, não, quero o elétrico porque o gás não tem recuperação de calor. No caso do Rational, os dois são idênticos, né? Só que o equipamento a gás, para que ele tenha o mesmo desempenho do elétrico, ele tem mais peças, ele tem que ter mais recursos, né? Ele, vamos dizer assim, produzir um equipamento a gás com a mesma eficiência é muito mais custoso e muito mais difícil, né? Mas o desempenho é muito similar. Então, normalmente, o equipamento a gás ele tem um custo de investimento um pouco maior. Só que dependendo de onde você vai instalar o seu equipamento, né, como o consumo a gás dele também Deu uma falhada, Cláudio. Tá ouvindo? Ok. Tá ouvindo? Ok. O Cláudio caiu de novo, mas legal. Felipe, eu acredito que o Cláudio deve ter te respondido a sua pergunta, né? A questão do custo de manutenção, da experiência que nós temos aqui em relação ao custo de manutenção, o a gás... legal. Eu estava falando sobre o custo de manutenção aqui, Cláudio, mas o custo de manutenção, o a gás, ele acaba tendo um custo um pouco maior pelo número de componentes, né? Exatamente. Para ter que ter o mesmo desempenho, ele tem mais componentes e o custo de manutenção, tá certo, fica um pouco mais alto. Só que a nossa experiência era falar assim, então qual que é melhor, o a gás ou o elétrico? Depende se você tem carga conectada o suficiente e também tem que verificar o seu custo de quilowatts, porque muda conforme as áreas, tá? Aí eu acho que bacana na hora de você for comprar, consultar o parceiro nosso, né, que tem assistência técnica, que ele vai te dizer, se sua estrutura suporta, né, a questão elétrica, tá? E os custos pertinentes. Então, a resposta para isso, mineiramente dizendo, depende. Tá, legal. Eu tenho duas perguntas aqui, que na verdade é de um comentário que eu fiz da certificação da Cozinha 4.0. Camila e Denis está perguntando sobre essa certificação. Camila e Denis, na verdade a gente está passando por um processo de certificação e depois até quero fazer um convite para vocês conhecer esse novo modelo de cozinha. Eu acredito, depois o Cláudio ele vai estar aqui presente, ele vai visitar a nossa unidade. Eu acredito que na América Latina não tenha ninguém com um modelo desse que nós estamos trazendo para o mercado, pelo nível de tecnologia, pelo nível... Então, em breve, praticamente início de agosto, a gente deve estar certificando essa cozinha, e sim, na verdade, todos aqueles clientes que tiverem a tecnologia que está dentro do conceito da Cozinha 4.0, vai ser certificado sim, né? Então, a gente tem toda uma equipe trabalhando em cima disso, eu acredito que daqui 1 mês e meio, mais ou menos, a gente deve estar validando toda essa certificação, e aí vocês vão ter novidade. E legal, né, Ale? E quem, por acaso, não certificar, vocês têm como ajudá-los a chegar nesse patamar. Não só a tecnologia, como conhecimento também, né? Como mão de obra para poder fazer isso, assessoria para poder fazer isso, né? Com você. Que é justamente o que você falou, né, Cláudio? Não é simplesmente colocar o equipamento na cozinha, mas é realmente validar esses processos dentro da operação para que todo mundo se fale uma linguagem
da cozinha 4.0. Acho que isso é muito importante. Olha, eu só queria acrescentar uma outra coisa, né, que você tem falado do que a Rational tem feito também, né, quem tem contribuído, né, um dos maiores investimentos da Rational tem sido na questão do suporte ao cliente. E é impressionante, cara, a quantidade de clientes que não sabe que nós temos esses suportes. Então, por exemplo, a Rational tem, né, os academias, né, que eram presenciais, a gente não pode mais fazer aglomeração por enquanto, né? Então a gente está respeitando isso, obviamente, mas a gente está fazendo as academias, que são cursos gratuitos, antes era uma vez por mês em loco, e nas 15 capitais brasileiras e 15 cidades brasileiras, tá? Isso não tem custo, se você é cliente Rational, você pode ir lá e treinar sem custo. Mas hoje nós temos as academias virtuais, os webinars, tá? Que treinam o seu pessoal. Fora isso, nós temos Chefline. O Chefline, cara, é 24 horas, 7 dias por semana. Você tem um Rational, você liga para 3372-3070, 3372-3070, você vai ter um chefe nosso com muita experiência, muita disposição para te ajudar, se for vídeo, WhatsApp também, ou falar com você, isso está disponível. E a gente tem o Connected Cooking, tá? Que é uma plataforma digital que você pode conectar seus equipamentos e tem só 5.000 receitas para você poder usar no seu equipamento, além de vídeos, né, das receitas e também de como usar melhor o seu Rational. Isso aí você vai falar já daqui a pouquinho. O Emanuel Bassolé, ele falou que já tem o equipamento e vai precisar certificar. Isso aí com certeza. A gente vai fazer uma visita lá pessoalmente, né, Cláudio? Só se for para amanhã. Emanuel, por favor, abra, porque nós estamos com saudade da sua comida, cara. Ele já tem a certificação já. Cláudio, a gente está vivendo um novo normal, né? A gente está com toda essa pandemia, ninguém acreditou que a gente ia viver esse momento daqui, praticamente iniciando o segundo semestre, com toda essa pandemia, e a gente acaba sendo impactado de uma forma ou de outra, né? A gente está até comentando sobre a questão das feiras, né? FISPAL, a própria Equipotel, a gente não sabe se acontece, se não acontece, né? Prorrogou. Qual que seria a dica que você daria para essa retomada, que a gente está vendo que os restaurantes, né, o comércio está começando a retomar agora, qual que é a dica que você daria, principalmente para esse mercado do food service aí, nessa retomada, falando do que a Rational pode auxiliar nesse processo? Legal. Ale, primeira coisa, vamos juntos, tá? Falem conosco. Tá? Se você tem Rational, já é cliente nosso, cara, o que a gente mais quer é estar junto com vocês, ajudar a extrair ao máximo o equipamento. A gente tem um equipamento, Ale, que sai pizza à perfeição, sai hambúrguer à perfeição, sai cozido à perfeição, sai... Cara, então, se você vê um nicho de mercado que você quer atuar e não sabe como, cara, fala com a gente. A gente está junto de vocês. É a questão do Chefline, tá? A gente tem um cliente de Porto Alegre, o cara tá, eu tenho um Rational, eu não consigo extrair panificação direito. Fizemos um live com ele, uma chamada, tá certo? Com a equipe de cozinha dele, 2 dias depois o cara estava produzindo o pão que ele queria, tá? Então, primeira coisa, vamos junto, tá? Vamos junto. Segundo, o nosso time está à disposição. Mas o que eu vou fazer? Bom, eu acho que isso varia tanto de cliente para cliente, varia tanto de região que está, do que faz e o que se pretende fazer. Nós temos um clientaço nosso no interior de São Paulo, Jundu, que o foco dele era frutos do mar. Frutos do mar, na praia, no isolamento social, né? De repente, você sabe o que ele fez? Pegou o Rational dele, inovou, está fazendo rotisserie e vendendo frango assado. Tá vendendo 150 frango assado por dia. Então, cara, vamos juntos. Então, eu acho que o que essa pandemia está nos ensinando, cara, é que uma andorinha só não faz verão mesmo. E até você comentando essa questão da rotisseria, nós temos o caso do Rovilson, que é um representante nosso lá de Bauru, e ele comentou aqui do restaurante Na Brasa. Eu não sei se você viu, nós criamos um flyer falando do testemunhal desse cliente, né? É uma rotisseria que colocou VCC, colocou SCC, colocou Irinox, e ficou uma cozinha totalmente transformada, né, e conectada, e eles estão super felizes, eles estão 100% satisfeitos aqui,
a gente tem acompanhado. Depois acho que vale, quando baixar essa onda dessa pandemia, a gente poder fazer uma visita também nesse cliente. Sem dúvida. Então, olha, e de novo, né, há muitas ideias do que ser feito. Né? Muita gente fala que o restaurante, o buffet, essa é a morte do buffet. Os buffets agora vão inovar, vão virar takeaway, isso podem ser possibilidades. Né? Eu acho isso muito subjetivo. Né? E até num país como o nosso, né, onde as regras e as exceções, né, se misturam muito, né? O Brasil, cara, ele foge de qualquer prognóstico. Pelo menos é a nossa vivência, né? Então o que eu acho veja o seu caso, tá? Conversa com a gente, ou com a Rational, ou até com vocês da Engifood, vocês têm muita experiência, a gente pode sentar e definir e trabalhar em conjunto. Essa é a nossa principal vontade agora, tá? É de ajudar quem é o nosso cliente e quem não é cliente também, tá certo? Por exemplo, uma rotisserie colocar VCC, né? Você fala, não, VCC tá louco, esse equipamento em rotisserie, tá, comida barata, etc. Cara, de novo, falando sobre a questão da tecnologia, não ter é muito mais caro. É muito mais caro. Cara, nós estamos falando de empresas aqui, Ale, uma que tem quase 45 anos, outra tem 29 anos. Pelo amor de Deus, a gente não tem nada para contribuir? Temos muito. Tá? Por isso a gente tem que dar a mão, cara. Nessa hora, e que eu posso falar, o que nós temos que contribuir por favor, vamos nos falar. A gente, em conjunto com você, certeza a gente arruma soluções, cara. Não tem dúvida. Muito bom. Eu vou responder aqui, eu vou pedir para você responder uma última pergunta aqui. Yuri, ele está perguntando qual que é o seu pensamento em questão da operação nesse formato da cozinha 4.0 e quais seriam as mudanças de processos que você acha que podemos atacar para, de repente, ganhar mais clientes nessa operação. O que muda na operação com essa questão de conectividade? Então, o que ajuda primeiro é o seguinte, né? Não é só a questão da conectividade, tá, Ale? Isso é muito importante, principalmente na gestão, e principalmente que a sua operação sofra o mínimo possível. Os equipamentos eles têm que ser pelo menos compatíveis, eles têm que falar entre eles, o que é muito difícil com o equipamento tradicional. Tá? E eles têm que ser de fácil utilização. Tá? Então, a tecnologia 4.0 ela não te ajuda muito se ela não for de fácil utilização. Tá? Segundo ponto, flexibilidade. Esses equipamentos têm que ser flexíveis. Né? Então, as tecnologias que são usadas hoje nas cozinhas 4.0, eles são extremamente flexíveis. E para ser flexível, ele também tem que ser extremamente eficiente. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Né? Nós temos algo que está para chegar, né, que a produtividade, por exemplo, se compara com um tamanho similar, é 50% maior. Então, quer dizer o seguinte, você consegue fazer aquilo que você fazia antes, num equipamento Rational, né, com 50% mais produtivo e até 30% mais rápido. E te sobra mais tempo, já o equipamento é muito flexível, de fazer outras coisas. Então, as tecnologias elas têm que ser flexíveis, elas têm que ser de baixo consumo energético e elas têm que ser extremamente eficientes. E depois, como eu falei para você, fácil operação e operação que sigam padrões similares. A sua mão de obra não pode sofrer para poder operar, porque senão também não vai funcionar. E, de novo, escolha o parceiro certo que vá junto com você, que te dê a mão e cozinhe com você. Legal. Cláudio, a gente está quase já partindo aqui para o final da nossa webinar e a gente falando um pouquinho de futuro, né? A gente comentou um pouquinho sobre toda essa evolução que aconteceu. Vou fazer duas perguntas, as duas últimas perguntas. Olhando para o futuro, o que você acha que essa tecnologia ela pode promover para esse mercado? E principalmente, né, a Rational vem com alguma novidade nesse ano de 2020 ainda? Falando de futuro. Sabia que havia essa pergunta. Cara, eu acho assim, as tecnologias que têm que vir, elas têm que ajudar não só ao cozinhar, como também a operação como um todo, que é o que eu falei. Elas têm que ter ferramentas que te auxiliem no planejamento, porque tudo que nós falamos, né, tem tecnologia, tem planejamento, tem a implantação disso, tem que ser fácil de consumo e tem que ser muito eficiente.
Então, as tecnologias que a Rational vão vir, elas vão ser melhoradas em absolutamente todos esses aspectos. Ela vai te ajudar no planejamento da produção, ela vai te ajudar na organização dessa produção, que não ocorra falha por parte do operador, tá certo? Isso aí vai. E vem muita coisa eficiente, sim. A eficiência do que está vindo por aí é brutal, é assustadora, Alexandre. Tá? É dizer o seguinte, vou tentar simplificar. Um equipamento de 6 bandejas da Rational produz mais do que um de 10 bandejas da Rational atual. Então, é uma promessa de produtividade de quase 50% a 60% a mais. Então, isso é algo extremamente impactante. Consumindo menos e sendo mais rápido. Tá? Então, acho que isso vai ajudar bastante. Tá? Então, acho que isso é que vocês podem esperar da Rational. Tá? Um apelo sempre mais produtivo, um apelo mais amistoso à utilização e, sem sombra de dúvida, com conectividade que te permite controlar não só o que o seu forno está fazendo na hora, como o que ele já fez, o que vai fazer na frente dentro do seu fluxo operacional. Eu acho que tá bom esse spoiler, né? Sim, perfeito. Tô vendo um canhão aí pela frente, um negócio, um começo da Harley. Não. Vamos dizer que é o melhor Rational que nós já produzimos. Legal, parabéns. A gente sabe da capacidade, do potencial de vocês e a gente sabe que vem coisa boa aí. A gente está chegando ao final da nossa webinar. Quero agradecer aqui a presença de todos, em especial você, Cláudio. Eu que agradeço o convite e a presença da galera também, as perguntas, né? É importante demais, cara, ouvir essas perguntas. A gente só sabe dos problemas nessas horas. Sim. Eu queria que você deixasse aí o site da Rational ou algum canal aí para o pessoal poder se comunicar com a Rational. Legal. Eu vou deixar duas dicas para vocês com relação a canais, né? Se você procurar Rational AG ou no Facebook ou no Instagram, você vai encontrar, tá? O site nosso é www.rational-normalonline.com, tá? Não precisa botar o .br não, porque automaticamente o site já reconhece e já joga para vocês. E eu queria que vocês buscassem sim, tá? Tanto no Apple Store ou no Galaxy Store, tá? O Connected Cooking, tá? Eu acho que é uma excepcional ferramenta para vocês conectarem os seus equipamentos. E como eu falei, tem vídeo, tem receita, tá? Tem uma série de benefícios para quem for usar. E o custo é zero. É promoção, zero custo. Tá? Maravilha. Obrigado, Cláudio. E para você que quer nos procurar aí na rede social, @NGFood, procure em todos os canais de rede social. E eu quero deixar o telefone da NGFood aqui, que é o prefixo 11, né? É 4225-9400, e você pode contatar os nossos consultores aí. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Obrigado. Saúde a todos, valeu, Ale, obrigado. Obrigado. Cláudio, a gente finalizou, mas tinha mais alguma pergunta da Paola? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu só tirar, eu sei que a gente já terminou, mas eu não quero deixar na mão. Posso trazer da Alemanha? Terei garantia no Brasil normalmente? Ela falando de uma importação direta. Então, olha só, duas coisas interessantes. Tá, não, legal, vamos lá. Você pode trazer o seu equipamento de onde você quiser. Tá? É claro que existe um custo adicional, porque a instalação vai ser feita por alguém que não vai ser remunerado pela Alemanha, então isso você vai ter esse custo. Você tem a garantia de fábrica, isso é verdade, só que não compensa. O equipamento na Alemanha é mais caro que aqui. Paola, depois, se você quiser, você pode fazer o contato comigo também. O meu e-mail é fácil, é alexandre@ngfood.com.br. Junto com o Cláudio aqui, eu estou disposto a fazer uma condição diferenciada para você. Tá bom? Eu vou alinhar aqui com o Cláudio e a gente faz essa condição. E Ale, tudo bem, ela vai estar, o coração dela vai ser bem acolhido por esse lado do webinar, mas por esse lado do webinar, que vale muito a pena, tá? Vocês não têm como ajudar muito. Então, eu acho que é muito pertinente, porque vocês têm condição de pagamento melhor, né? Já tem assistência técnica, e outra coisa, tem estoque de equipamentos aqui, então compre aqui. Tá bom. Obrigado a todos, tudo de bom. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos. Obrigado a você, Alex. Tudo de bom, viu? Valeu, um abraço, gente. Um abraço.